galera, eu me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo para mais um giro de notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de começar, e como de costume, eu quero estar pedindo para você que não é inscrito e está aqui pela primeira vez, inscrever-se, vem fazer parte da família Vasco Meu Mundo para ficar sempre por dentro das notícias do nosso gigante na minha voz. Deixa o like aí no vídeo, taca o dedo no joinha que vai estar me apoiando pra caramba também aqui no canal. E o principal ainda, essa força para sua amiga vascaína aqui. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Fez tudo isso, eu vou direto ao ponto, que é falar do nosso amado clube para você. E eu começo falando a respeito do VP jurídico que acusa a 777 de fazer pegadinha com o Vasco. O destino era o abismo. Em mais um dos vídeos divulgados pelo Vasco para responder sobre o processo de reestruturação vivido pelo clube, o VP jurídico Felipe Carregal deu mais detalhes sobre a saúde financeira do clube. Com palavras ásperas, ele reafirmou a importância da ação na justiça para suspender o contrato com a 777 Partners, antiga sócia. Segundo ele, a possibilidade de recomprar as ações do clube pelo valor simbólico de R$ 1.000, em caso de inadimplência pelos aportes, era uma pegadinha. Mas espera aí, a 777 estava com pegadinha? Abre aspas. Em tese, poderia recomprar as ações por R$ 1.000, mas isso nitidamente era uma pegadinha. E era uma pegadinha que o próprio Josh Wander sempre defendeu. Em todas as vezes que a gente cobrou uma garantia, a desculpa dele era sempre a mesma. Olha, eu não vou dar garantia porque caso eu não faça o aporte, vocês vão ficar com as ações e eu vou embora. Você imagina hoje o cenário que a gente estaria enfrentando se a gente não entra com a ação? Porque esse aporte não seria feito. A gente tem absoluta certeza hoje. A 777 não existe mais. Hoje quem negocia é a ICAP e a ICAP não pode aportar. A gente tinha fortes indícios à época de que não seria feito. Hoje eu tenho certeza absoluta que ele não seria feito porque a 777 não existe mais. Fecha aspas, revelou antes de complementar, abre aspas, a gente estaria numa situação horrorosa, campeonato acabando, faltando 2, 3 meses para acabar a temporada. A gente iria reassumir uma empresa por R$ 1.000, tudo bem, mas eu iria ter controle de quê? A gente deixaria esses caras controlando a Vasco SAF por mais 5 meses? Josh, Steven, Pasco, Lúcio Barbosa, o que eles fariam? Olha que loucura. A capacidade destrutiva deles é enorme, está provado isso. Fecha aspas, enfatizou. Carregal seguiu, aliás, alertando que o Vasco poderia se envolver numa espécie de novela policial por conta dos problemas das empresas. Abre aspas. Tem mais, além de tudo que esses caras poderiam ter feito nesses 5 meses, a gente hoje, se não fosse a liminar, o Vasco estaria envolvido numa novela policial entre 777 e ICAP, Lea Daniel, processo em Nova York, acusação de fraude nos Estados Unidos, em Londres, fecha aspas, disse. Nesse momento, a apresentadora da Vasco TV, Vanessa Ritt, o interrompeu e argumentou, então, que a descrição lembrava um ônibus sem rumo, com Felipe corroborando com sua fala e criando uma analogia caótica. Abre aspas, totalmente sem rumo. A gestão da 777 era um ônibus absolutamente desgovernado, motorista sem carteira que não sabia para onde estava indo e cujo destino era o abismo. Então, com a liminar, a gente assume o ônibus em movimento, dá um giro de 180 graus para tirar do abismo, troca o piloto que não sabia o que estava fazendo. Então imagina um cenário hoje com a gente fora do controle, sem o aporte. Eu não sei o que a gente estaria fazendo, ou se teria algo a se fazer, porque a chance da situação estar num estado irreversível era enorme. Considerando tudo que a gente viu, teve uma perícia no processo que identificou fraude em extrato. Isso vai ser investigado. Eu iria ficar esperando até setembro com esses caras lá na gestão? Pelo amor de Deus, pô. Isso é uma loucura. A 777 não existe mais. Olha isso. Fecha aspas. Encerrou. Um absurdo, né, o que fizeram com o Vasco. E todos os envolvidos, sem exceção, deveriam apodrecer na cadeia. Apodrecer.
para a vida inteira, pois foi muito sério o que fizeram com o Vasco. Enfim, agora mais uma notícia para você que ficou comigo até aqui, é que Vasco e EICAP voltarão à disputa na arbitragem na Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que havia sido suspensa em julho por 90 dias, mesmo período da suspensão da ação na Justiça. A FGV havia concedido prazo até essa quinta-feira, dia 31 de outubro, para as partes sinalizarem se havia um acordo entre Vasco e EICAP, o que não ocorreu. Então, a arbitragem será retomada automaticamente. Na arbitragem, o Vasco pede a rescisão de contrato de investimento e do acordo de acionistas com a 777 Partners, enquanto os americanos querem a retomada do controle e do contrato assinado em 2022. Há diferenças até mesmo nos valores atribuídos à causa na arbitragem da FGV. Enquanto o Vasco deu valor à causa em apenas 1 milhão, a 777 colocou em 700 milhões, o mesmo preço do contrato original de investimento do futebol da SAF vascaína. Em julho, a arbitragem estava na fase de escolha dos 3 árbitros. O Vasco indicou a advogada Ana Teresa Basílio, enquanto os representantes dos americanos escolheram o advogado Maurício Almeida Prado. A FGV enviou lista com alguns nomes para a escolha consensual do 3º árbitro, mas houve a suspensão por decisão das partes. Entenda o caso. O Vasco Associativo entrou na justiça contra a 777 no dia 15 de maio. A ação cautelar corria em sigilo de justiça na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com ganho de causa ao Vasco em primeira e segunda instâncias, o que significou o controle do futebol e a desobrigação do antigo investidor americano de fazer o aporte previsto para setembro. O contrato entre Vasco e a 777 Partners previa que litígios judiciais entre as partes tivessem arbitragem com a mediação da FGV. A suspensão da arbitragem também atendia à demanda da EICAP e do Vasco, que buscavam solução a curto e a médio prazo para a venda da SAF do futebol do clube para diminuir o prejuízo da seguradora americana. No primeiro momento, a 777 pedia 120 milhões, mais o complemento do contrato, o que significava na moeda brasileira cerca de 1 bilhão. Às vezes eu fico me perguntando por que tudo no Vasco é tão difícil. Tudo tem que ser no sufoco, com brigas por poder, justiça aqui, justiça ali. Nossa, nos outros clubes as coisas parecem tão simples, não é mesmo? E com a gente é sempre assim. Tem horas que é difícil entender, difícil mesmo. Enfim, no mais é isso. Você que ficou comigo até o final do vídeo, eu peço para estar deixando o like aí para fortalecer o canal, se inscrever se não é inscrito e está aqui pela primeira vez, e ativar o sininho das notificações para sempre ser notificado quando eu, Arlene Valentim, postar novos vídeos aqui para você. Fique com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para você. Isso aqui é Vasco, vamos por tudo, vamos por mais, sempre por mais. Beijo, galera, saudações vascaínas. Tchau, valeu!